Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Nessa segunda-feira, semana decisiva para o Vasco da Gama. A gente vai definir a situação na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Antes de para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral, dá essa força aí para ele continuar sendo impulsionado no YouTube. Aí você comenta, compartilha, ativa o sininho, tudo que você fizer de interação acaba ajudando o canal a continuar crescendo no YouTube, beleza? Bom, eu tô vendo uma galera fazendo cálculo aí, né, de probabilidades. A gente agora faz conta para classificar no Campeonato Carioca. Olha só aonde a gente chegou, mas calma também, isso não é uma exclusividade do Vasco. O Fluminense está fazendo conta, o Botafogo está fazendo conta. O único que não está é o Urubu, que venceu e está lá já garantido, ele e o Volta Redonda. Então, eu estou vendo muita gente fazendo essa matemática, inclusive eu fiz essa matemática ontem, né, que o Fluminense não pode botar saldo em cima do Bangu, porque a gente está empatado com o Fluminense em número de ponto, número de vitória, em saldo de gols, só que em saldo de gols feitos, o Vasco tem mais gols feitos que o Fluminense. Eu achei, inclusive, que o saldo, o confronto direto ia decidir para o Fluminense venceu o Vasco, mas não, tem os gols feitos antes, né? E aí, o Fluminense não pode fazer saldo em cima do Bangu já rebaixado, ou se o Fluminense fizer o saldo, o Madureira não pode vencer o Nova Iguaçu para o Vasco pensar em se classificar, só que esquecem que o Vasco não vence há 4 jogos. Isso, Volta Redonda, Fluminense, Sampaio Corrêa e Flamengo. O Vasco não vence no poderosíssimo Campeonato Carioca há 4 jogos. Quem é que acredita que esse time, com essa atitude, essa postura, né, vai conseguir vencer do Botafogo? Aí esquece matemática, esquece o Fluminense, esquece o Madureira, não ganha do Botafogo. Jogando assim, não ganha do Botafogo, tá? Então, a gente ainda tem essa situação de vencer o Botafogo para depois pensar em se classificar. Mas antes, né, do Campeonato Carioca, a gente tem uma parada aí, né? A gente tem um jogo de mata-mata, né, que é a primeira fase da Copa do Brasil. Outro, amanhã às 21 horas, 21h30, lá no Espírito Santo, Cariacica, tá? O Vasco pega o União Rondonópolis, primeira fase, como eu falei, não tem vantagem para ninguém, empatou é pênalti. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, pô, você tá preocupado com o União Rondonópolis, cara? Porque o Vasco talvez deve poupar alguns jogadores, pensando no desgaste, na sequência, no jogo contra o Botafogo, que vale uma classificação para a Copa do Brasil, enfim, no Campeonato Carioca, tudo que a gente falou aqui, né? E aí eu vejo as pessoas falando, pô, você está preocupado com o União Rondonópolis? O União Rondonópolis é 5º no Campeonato Mato Grossense, né? Atrás do Operário, Misto, Cuiabá e Primavera. Em 7 jogos são 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 7 gols feitos, 7 gols tomados. Essa é a campanha do poderoso União Rondonópolis no Campeonato Mato Grossense, né? Não estou querendo diminuir o time de forma alguma, tá? E nem o campeonato. O que eu estou falando aqui é o seguinte, quando eu vejo torcedores do Vasco falando, você está com medo do União Rondonópolis? O Vasco tem que atropelar a União Rondonópolis. As pessoas parecem que vivem em outra dimensão, né? Vivem em outro planeta. Porque em 2022, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, nos pênaltis, para Juazeirense. E em 2023, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, nos pênaltis também, para o ABC de Natal, jogando em São Januário. Juazeirense e ABC de Natal. O Souza da Paraíba tirou na primeira fase do ano passado o Cruzeiro. Então não é bem assim, é fácil. E o problema não é a União Rondonópolis. O problema é o Vasco. O problema é esse time de morto, esse time sem alma, esse time sem vontade. Um time que entra em campo entregue, que não consegue entusiasmar o torcedor do Vasco, pelo menos com a vontade. Quando falta a categoria, quando falta a técnica, você tenta igualar na vontade, cara. Na vontade. Eu lembro de um jogador, rapaz, quem foi o jogador que falou, pô, cheguei, acho que foi o Viola. Cheguei no Vasco, só tinha fera, cara. Só tinha fera. Aí o que fazia? O fulano treinava tantas horas, eu treinava 2 horas a mais.
Tudo que os caras faziam, eu fazia em dobro. Quando entrava em campo, eu corria igual um maluco, eu me entregava. Por quê? Porque na técnica eu não era melhor que eles, mas na vontade, né, na garra, na disposição, eu tinha a obrigação de ser melhor que eles. E hoje eu não consigo enxergar isso em nenhum jogador do Vasco, aliás, nenhum não, né? Com exceção de um jogador que talvez volte amanhã ao time titular, que é o PH, tá? O Paulo Henrique é o único que você vê se entregando fisicamente, corre o jogo todo, né? É um jogador que tem mais intensidade desse time de morto, desse time de cansado, de velho, né? É o time de velho. O Felipe Coutinho é um jogador de 33 anos de idade, mas parece um idoso jogando futebol. E não é só ele não, né? Não é só ele não. São vários jogadores do Vasco. Então tá aí. E quando a gente fala assim, o técnico pode fazer a loucura de colocar reservas nesse jogo contra União Rondonópolis. Aí eu vejo mensagens falando o seguinte: qualquer um que escolher aí, tá tudo a mesma coisa. Você tem certeza disso, cara? Se o time titular tá ruim, você imagina a gente entrar em campo amanhã com Souza, Puma ao invés do PH, Vitor Luiz, que não tá jogando nada esse ano, Jean David, Alex Teixeira, Dominguez, tanto faz? É esse time que você quer ver em campo? Então não fala asneira, né, cara? Não fala asneira. A gente tem um time sem vontade, um time que a gente questiona, critica, só que o time do Vasco também não é esse lixo todo não, né? Alguma coisa tá errada internamente, tem algum problema, eu acho, tá? Não sei se é salário, não sei se é elenco rachado, né? Eu não sei o que está acontecendo para esse time estar desempenhando esse futebol tão pobre. Acho que tecnicamente tem jogadores interessantes, mas que não estão entregando absolutamente nada, tá? Então, e não tirar a responsabilidade também do Carille, tá? Eu falei aqui que enquanto não tiver atacantes, eu não vou focar as críticas só no Carille. Quando foi contratar o Carille, eu trouxe aqui depoimentos de jornalistas detonando o trabalho dele no Santos, um técnico que foi vaiado mesmo com o Santos subindo para a primeira divisão, que fez um trabalho horroroso, bem pragmático, como é o caso do Carille, um futebol vergonhoso, futebol que dá raiva, mas que é resultadista. No Vasco, começa um futebol que nem resultado traz. Porque você quer jogar feio, mas pelo menos pontuar, você vai ainda segurando a onda. Agora, não joga feio e não pontua, agora a culpa é só do Carille? Não. Não vou responsabilizar o Carille nesse momento. Né? Para mim, muito do que está acontecendo tem a ver com o departamento de futebol. As pessoas que estão por trás da organização, da gestão do futebol do Vasco. Né? O seu Felipe, o que faz dentro do departamento de futebol, o seu Marcelo Santana, o CEO Amodeu, o Pedrinho com as janelas horrorosas. Então, entender o que está acontecendo que esse grupo não está entregando. Por mais que seja um grupo limitado, é o que eu falei. Você vê times no Campeonato Paulista, como Água Santa, como o Noroeste, como o Mirassol, os times do interior, os times pequenos lá, dá uma canseira nos times grandes. E olha, não joga covardemente como o Vasco jogou contra o Flamengo, não. Vão pra cima, dão trabalho, tá? Aqui em Brasília foi 3-3, São Paulo e Água Santa, ou São Paulo e Noroeste. Sei que foi 3-3. Não, foi aquele time lá que tá até surpreendendo o campeonato, que é o... agora esqueci. Até o nome do... não sei o que clube. Velo Clube. Os caras vão pra cima. Os caras vão pra cima. Não tem esse negócio de que é o Palmeiras, é o Corinthians. Eles vão pra cima. Peita. Agora o time do Vasco é um time de bundão, não peita não. É um time de covarde. Né? Então, algumas coisas estão acontecendo porque mesmo que a gente não tenha um elenco dos sonhos, não era pra estar jogando esse futebol. Aí tem a questão do técnico, aí tem a questão da gestão. Muita coisa tem que ser explicada com relação ao desempenho desse time. Agora, precisa de reforços. Aí eu vou falar de reforços agora, porque o mercado do Vasco é assustador. Bom, uma informação trazida pelo canal Na Torcida Vascaíno, lá do meu amigo Léo Lacerda, que diz que a negociação entre Vasco e o Alanyaspor pelo atacante lá, o angolano de 24 anos, o Lloyd Augusto, elas estão travadas, porque eles entraram ali em conflito com relação a valores, né? Valor da negociação e forma de pagamento. Então, até o Lloyd está arriscado melar a negociação, né? Nem o Derby, nem o Lloyd.
né? Agora, uma outra negociação, o Vasco ofereceu 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões de reais, ao Casa Pia pelo português Nuno Moreira. Ele tem 25 anos, 1,75 m, contrato com o Casa Pia até junho de 2026, tá? A princípio, o Casa Pia recusou a oferta, a proposta feita pelo Vasco. Então tá aí. Era isso que eu tenho de notícia para você de mercado, é isso. E de jogadores, né? A gente tem o Ryan, que foi campeão da Sul-Americana com a seleção brasileira, que pode estar à disposição amanhã, né? Na Copa do Brasil, no Espírito Santo. E tem também o GB, que está de volta, né? Depois daquela negociação frustrada com o Fenerbahçe. O GB volta, vai ser reintegrado ao elenco do Vasco. Eu não sei agora se vão dar sequência para ele jogar ou se ele vai passar pela cirurgia que o Fenerbahçe falou que ele tem que passar. Ele teve uma lesão séria no joelho de ligamento, né? Chegou lá, foi ser negociado. O Vasco leva um jogador bichado para passar vergonha, né? Não passa no exame médico. O time fala que ele tem que ficar de 8 a 10 meses parado por causa de uma cirurgia e agora ele volta para o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer com relação, né, a essa reintegração do GB. Beleza? São essas as notícias, não são muito animadoras. Amanhã a gente precisa vencer o União Rondonópolis para se classificar na Copa do Brasil e aí sim focar o Campeonato Carioca contra um Botafogo que pode preservar jogadores, tá? O Botafogo vai estar no meio de uma decisão. A Recopa, né, que é o time campeão da Libertadores contra o time campeão da Sul-Americana, Botafogo contra o Racing, ela começa agora quarta-feira na Argentina, dependendo do resultado, que eu falei aqui, tomara que o Botafogo não vença lá, porque se o Botafogo golear, por exemplo, eu acho difícil, porque o Racing é um time bom, chegar com a situação definida no Rio de Janeiro, ele pode poupar, ele pode ir com força máxima contra o Vasco. Se ele for goleado lá, também é ruim, porque aí ele pode ir com força máxima contra o Vasco. Então, se o jogo ficar em aberto, ele pode mesclar, botar um misto ou um reserva para jogar contra o Vasco. Mesmo assim, você confia na vitória? Mesmo o Vasco jogando contra o time C do Botafogo, você confia em uma vitória? Com essa atitude, com esse futebol apresentado, eu não consigo, tá? Curte, se inscreve no canal. Desejar para você uma semana abençoada. Fique com Deus. Saudações vascaínas. Vascaínos.